Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e hoje eu gostaria de comentar uma tendência que eu me tenho apercebido nos últimos tempos, especialmente nas redes sociais, que é uma tendência por parte de colegas psicólogos e não só, que têm formação em psicanálise e psicoterapia psicanalítica, de considerarem que por alguma razão a psicanálise está sob ataque, que está sob perigo, que está censurada, que está pressionada, que existe falta de liberdade de expressão dinâmica, que há falta de psicanalistas, que basicamente a tradição psicanalítica se anda a perder. E eu desconheço a minha estranheza, ou melhor, eu assumo a minha estranheza porque isto para mim não faz absolutamente sentido nenhum. Aliás, eu arrisco-me a dizer que nunca a psicanálise esteve tão forte e em voga como hoje em dia ela se encontra, não é? Porque vamos lá por partes. Primeiro de tudo, daquilo que diz respeito das sociedades e associações de psicoterapia em Portugal que se encontram protocoladas pela Ordem. Portanto, preenchem os requisitos mínimos da Federação Europeia de Associações de Psicoterapia para o treino de psicoterapeutas e o respectivo reconhecimento da especialidade de psicoterapia aqui em Portugal, a maior parte das sociedades e associações que existem são de formação dinâmica. Têm formação dinâmica, sejam elas de psicanálise clássica, de psicoterapia psicanalítica, de grupo análise, de sociodrama, de psicodrama, tudo isso. Portanto, são maiores, são as sociedades e associações mais predominantes em termos de números em Portugal. Todos os outros modelos nem sequer tocam, não chegam lá. Portanto, existe muita oferta e muito por onde escolher em termos de orientação dinâmica. Aliás, até é um modelo que tem maior oferta em termos de números e de variedade. Esse é o primeiro. Segundo, a psicanálise ainda se encontra representada pela escola de psicologia que na sua gênese teve a base dinâmica, que é o ISPA. O ISPA, embora ao longo dos anos tenha alargado a sua atividade para abranger outros modelos e, quiçá, até mesmo outras áreas dentro da psicologia, ainda continua a manter, como sempre manteve, um forte pilar psicanalítico. Aliás, até recentemente, o ISPA abriu um mestrado com sucesso e que neste momento se encontra aberto com alunos, com turmas, que é o mestrado em Psicologia Clínica Psicanalítica. Portanto, um mestrado do ISPA que é diretamente, que é exclusivamente dedicado à psicanálise. No ISPA, que há muitos trabalhos ainda a serem realizados na instituição. Aliás, à data que eu estou aqui a gravar este vídeo, irá ser lançado na biblioteca do ISPA um livro de
psicanálise, com a autoria de uma pessoa, a professora Paula Campos, que é professora no ISPA de psicanálise e também membro da Psi Relacional, uma associação de psicanálise relacional. Depois, outra coisa que para mim me faz espécie tem a ver com aquilo que hoje em dia é o aumento da investigação em psicanálise. Antigamente, uma das lacunas, especialmente naquilo que diz respeito à psicanálise clínica, a psicanálise clássica, tradicional, desculpem-me as minhas gafes, uma dessas lacunas estava na área da investigação. Daí que quando se falava em eficácia em psicoterapia, daquilo que se chama as práticas baseadas na evidência, outros modelos de psicoterapia eram capazes de mostrar mais evidência do que a psicanálise, embora todos nós soubéssemos que psicanálise e psicoterapia psicanalítica são metodologias eficazes. E que hoje em dia, devido ao esforço dos autores, dos psicanalistas, dos psicoterapeutas psicodinâmicos que fazem investigação, devido a todo esse esforço, já existe cada vez mais evidências de eficácia de modelos de inspiração dinâmica para a intervenção em várias perturbações patológicas. Aliás, até muitos deles, como resultado, dizem que a longo termo, portanto, a longo curso, em momentos de seguimento de follow-up, psicanálise ou psicoterapia psicanalítica, aquela que está a ser investigada em cada artigo, poderá ser inclusivamente mais eficaz do que outras formas de terapia, como terapia cognitivo-comportamental, que é considerada a gold standard em termos de eficácia em psicoterapia. Portanto, eu não consigo compreender, não é? A não ser que as pessoas estejam desfasadas daquilo que hoje em dia é investigação. Mas muitos dos nomes, até mesmo na área da integração em psicoterapia, são psicanalistas por referência. John Norcross, Paul Wachtel, Alan Wachtel, Nancy McWilliams, tantos que agora nem sequer me surgem à cabeça, não é? E já para não falar de que os conceitos relacionais que têm sido mais importantes ao longo destes anos e que continuam a ser trabalhados inclusivamente noutros modelos, tiveram a sua origem na psicanálise, a sua evolução dentro da psicanálise. Portanto, eu não consigo compreender este pensamento. E já agora, dois outros pormenores que estavam a esquecer, mas agora surgiram-me aqui à cabeça. Em primeiro lugar, cada vez mais existem pacientes a recorrerem à psicoterapia de modelos dinâmicos. Quantos pacientes eu já não tive que passaram por anos de psicanálise e que, na sua descrição, naquilo que me contam acerca das suas experiências, foi um tempo bastante útil para a sua compreensão e o seu desenvolvimento. Portanto, cada vez mais há pessoas a fazerem intervenção dentro de modelos de inspiração dinâmica. E, finalmente, o último ponto que eu gostaria de referir tem a ver com um dos meus próprios trabalhos. Portanto, num dos estudos que realizei juntamente com o meu orientador, o professor Dr. David Neto, em que nós procurámos recolher uma amostra de pessoas em psicoterapia e uma amostra transteórica, portanto não nos limitámos a um único modelo de psicoterapia,
Em termos estatísticos, portanto, naquilo que é a descrição da amostra, por assim dizer, os modelos que apresentavam maior destaque, ou seja, maior número de pessoas em terapia, eram psicoterapia psicanalítica, terapia cognitivo-comportamental e psicanálise. Este pódio exatamente por esta ordem. Portanto, psicoterapia psicanalítica e psicanálise continuam a ser números no panorama nacional. E daí que eu não compreenda, não consigo compreender esta mentalidade que a psicanálise está sob ataque. Eu arrisco-me a dizer, a psicanálise está sob ataque, mas é um ataque interno, no sentido em que as pessoas desenvolvem esta paranoia de que a psicanálise, a sua história, as psicoterapias psicanalíticas não são respeitadas e que os psicanalistas são colocados à parte e tudo mais. E essa paranoia é que leva a estes movimentos que não fazem sentido absolutamente nenhum e que causam estranheza no meio da psicologia e da psicoterapia. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, colegas psicanalistas, psicoterapeutas psicodinâmicos, por favor, olhem, coloquem a mão na consciência. Não há nada que se esteja aqui a passar. Não há aqui ataques nenhuns, exceto vocês mesmos e alguma resistência em querer acompanhar os tempos, ou mesmo perceber que algumas ideias podem ser melhoradas e há outras que não fazem sentido. Mas deixem que vos diga uma coisa. Isto aconteceu e acontece em todos os modelos de psicoterapia. Fala-se muito e ouvi uma crítica. Hoje em dia só se fala em comportamento. Meus amigos, o comportamentalismo puro já se foi há uma carrada de anos. O behaviorismo já não existe. Os trabalhos de Watson, Skinner, Thorndike foram muito úteis, continuam a ser muito úteis, mas o behaviorismo clássico já se foi. E, portanto, não se percebe esta onda aqui dos ataques à psicanálise. Mas, enfim, estes são apenas os meus 3 cêntimos. Fiquem bem.